Central Band do Esporte, alô Gonçalo. Ontem na Espanha foi disputado talvez o maior clássico do futebol mundial entre Barcelona e Real Madrid. O Barcelona venceu por 2-1, mas logo depois uma notícia muito ruim para a política do clube, que já vem em um período conturbado desde que o Neymar foi contratado. O Ministério Público da Espanha solicitou a prisão do atual presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, e também do ex-presidente, na época que o Neymar foi contratado, Sandro Rosell. O Bartomeu, a solicitação é que ele seja preso por 2 anos e 3 meses, e do Sandro Rosell são 7 anos e 3 meses. E lá é capaz de dar cadeia mesmo, hein? A situação perigosa, e o Barcelona fica numa crise institucional. Se estiver bem dentro do campo, fora de campo, isso é um abalo sem dúvida alguma. O Internacional quebrou o tabu de 7 anos sem vencer em Veranópolis. E para conquistar a vitória, o técnico Diego Aguirre colocou em campo um time reserva, mesmo que o próximo jogo pela Libertadores só aconteça no dia 16 de abril. Quanta comemoração! O discreto Diego Aguirre não conteve a alegria. Para entender o motivo de tanta euforia, precisamos explicar muitas coisas. O Inter usou o time reserva para enfrentar o Veranópolis e um esquema tático diferente, com 2 linhas de 4. Quando o jogo começou, não deu para ver muita coisa não. Nem Inter, nem Veranópolis criaram chances claras de gol. Quando algum jogador conseguiu finalizar, não foi com perigo. O segundo tempo foi muito parecido. Aguirre quis mexer na equipe e ouviu vaias quando tirou Valdívia e colocou Taiberson. O que a torcida colorada não esperava é que no minuto seguinte ele recebesse um passe preciso do Rafael Moura. Taiberson não desperdiçou. Fez o gol da vitória e por isso que Diego Aguirre vibrou dessa forma. Conseguimos una grande victoria, hacía mucho tiempo que Inter no ganaba aquí en este campo. Entonces estoy feliz por lo que fez el time, por lo que continúan mostrando algunos de los jugadores más jóvenes y les están demostrando que están preparados para ser parte del primer equipo cuando es preciso. Que Inter é esse aí que jogou aí? Esse é o time B, C, é misto? O que Inter é? Mais um novo time do Aguirre. Se Diego Aguirre não sabe, tu vem perguntar pra mim isso. Vem cá, o Internacional, os últimos 4 jogos do Internacional, tá? O Inter jogou contra o Aimoré no 3-5-2, contra o Brasil de Pelotas no 4-2-3-1, jogou contra o Emelec lá no Equador no 3-6-1 e ontem no 4-4-2. Gente, qual é que é o esquema do Internacional? A gente até comemorou que o Diego Aguirre estabeleceu uma ação quando botou o 3-5-2 para tentar algo melhor, mas desde então botou 4 esquemas diferentes em campo, com equipes diferentes. O que ele quer? O Internacional tá tentando o que nesse momento? Ganhou um jogo do Campeonato Gaúcho, subiu na tabela, beleza. Eu tô pouco me lixando para o resultado no Campeonato Gaúcho. Eu queria ter visto os titulares do Internacional ontem, que estão no 7º período de férias em 2015, os titulares do Internacional em campo, se preparando para corrigir aquilo, aqueles que são os problemas do Inter na Libertadores. Na questão da inconstância do esquema, eu concordo contigo. Titulares ontem eu discordo. Por quê? Acho até que o Inter está abusando de jogadores reservas do Campeonato Gaúcho. Ou bota só o reserva e larga o gauchão, não, vai jogar com o time reserva e ponto final. Tá bem, seria mais coerente. Mas ontem, especificamente, eu acho que tinha que jogar um time talvez um pouquinho reforçado. Por quê, Baldassi? O jogo foi desgastante, nós temos concordância nisso, na quinta-feira da noite. Viajou a madrugada inteira, chegou na sexta-feira aqui. Jogar domingo em Veranópolis, tudo bem que um ou 2 ou 3 jogadores pudessem estar em campo ontem, tá bem. O que me incomoda é a sequência dos reservas do Campeonato Gaúcho. Isso sim, isso eu acho que tá demais. Eu acho que não é só a sequência, né? Eu acho que é a forma que o Inter tá jogando, Meneghetti, porque ele adotou uma estratégia contra o Emelec e, convenhamos, o resultado foi bom, mas a estratégia não funcionou. Não. Tá bem? Tanto que o Emelec poderia ter vencido o jogo, né? Teve inclusive vantagem, conseguiu ter vantagem com o jogador a menos. Mas a estratégia depois das circunstâncias com as circunstâncias que foram mudando com as circunstâncias do jogo. Do jogo, claro. Quando começou o Inter exatamente, mas o normal era o Emelec ter vencido o Inter. Eu acho que o Diego Aguirre erra em não repetir um esquema. Porque daqui a pouco ele não consegue, mesmo com o time reserva, ele não consegue criar alternativa, porque ele vai precisar dessa alternativa no decorrer da temporada. Eu cito muito o Tite, não só pela qualidade do Tite, mas o que o Tite fez no Corinthians ontem. Ele jogou com o time titular, mas ele foi mexendo as peças. Ele botou alguns jogadores fora de posição
para fazer a observação. Eu não questiono a observação. Pra testar, né? Claro, eu não questiono a observação. O que eu questiono é o seguinte, é o fato de ele não repetir. Uma hora é um esquema, outra hora é outro. E quem joga hoje, quando entrar no time com outro esquema, não vai conseguir se destacar, não vai conseguir se posicionar. Mas é uma forma totalmente diferente de jogar. Mas eu sigo discutindo, Meneghetti, discordando de ti sobre a utilização dos titulares. Primeiro ontem, é o seguinte. falando de ontem. De ontem também. O Inter foi um dos pioneiros do Brasil num exame científico que com uma gota de sangue de cada jogador aponta o risco de lesão do mesmo. Eu duvido que se esse exame tivesse sido feito em todo o grupo do Internacional ontem, se pelo menos uns 6 ou 7 titulares não poderiam estar em campo. Outra coisa, no dia 4 de março, o Internacional enfrentou o Emelec no Beira-Rio, dia em que se lesionaram D'Alessandro e Nilmar. No outro dia saiu o boletim médico do Inter. Em 10 dias voltam os dois. Tanto que nós aqui cogitamos a possibilidade de eles jogarem contra o Emelec no Equador. Não voltaram contra o Equador, amanhã faz 20 dias e eles seguem sem aparecer no time. Outra coisa, Cadu, o Anderson, quando se apresentou no Beira-Rio, a capa de todos os jornais dizia o seguinte: o jogador surpreendeu pela sua condição física. Aí o Anderson não jogou ontem, perguntaram para o preparador físico por quê? Porque ele está em Porto Alegre tentando recuperar a condição física. Eu não entendo mais nada. Não, é que são questões diferentes. O Alessandro Nilmar, vamos dizer assim, o 10º dia de recuperação, ou o 11º, que seria o dia com eles já recuperados, seria a véspera ou seria o próprio dia do jogo contra o Emelec? Perfeito. O único jogo em que o Nilmar e o D'Alessandro poderiam ter jogado depois da lesão seria ontem. Tá bem? Aí sim, aí eu vou ontem. entrar até falar, poderiam ter jogado. Esses poderiam ter jogado então. Não, deveriam ter jogado. Mas aí nesse caso deles que estão lesionados, bom, tudo bem, não vou ainda, já que não tem uma necessidade absurda de ter colocado os dois ontem, tá, pelo menos os dois, o D'Alessandro e o Nilmar, tá, eu ainda não coloco. Vai quarta-feira agora contra o Avenidas, coloque e daí segue a vida. Vai jogar quarta-feira? Pode jogar já? Tu sabe qual é? Sim, tu sabe, pode. Deixa eu dar então a informação para você. A informação dos repórteres é o seguinte: não joga quarta e não joga domingo. Deve voltar só na outra semana. Tá, então é porque a lesão. Não é porque mudou, né? Não é por isso. É porque eles são de açúcar. Tá, não. É por isso. Não, eu estou dizendo que é isso. A minha discordância de ti, Cadu, é que tu está dizendo que não tinha necessidade urgente deles jogarem ontem. Tinha. O D'Alessandro e o Nilmar. Tinha. Porque os dois precisam recuperar nisso, ritmo de jogo. Os dois tinham que ter estado em campo ontem. Que eu acho assim, poupar jogadores é normal. Todos os clubes fazem isso. O que eu acho ruim para o planejamento, para o tão badalado planejamento que o Inter está fazendo e que mantém ele engessadinho desde que começou a temporada, independentemente do que aconteça. O ruim é que o Aguirre, ele tem duas formações distintas, duas ou mais, né? Cada vez que ele joga, seja no Gauchão ou na Libertadores. Então, quando você poupa ou preserva um ou outro jogador, você mantendo o esquema e alterando poucas peças, isso até é bom para a observação, porque vai chegar ali na frente, você não vai ter esses jogadores e você vai conseguir se virar com certas ausências. O problema são formações completamente distintas. Ele usa um time que não vai ser utilizado na Libertadores. E um esquema também, né? Esse é que é o problema. O Corinthians jogou com o time titular ontem. Não, o Corinthians não teve viagens desgastantes que teve. Tem que levar em consideração a viagem. Sempre que pode, o Tite utiliza o máximo dos jogadores titulares. Não, olha aqui, Baldasso, eu acho que esse jogo, eu não gosto de preservação, tá? Mas esse jogo se justificaria. Mas não todo mundo. Não, mas o Internacional chegou 6. Eu tô no meio termo, mas o Vitinho poderia ter jogado, cara. Entrou no segundo tempo lá, o Arangues voltou no jogo contra o Emelec. Outro, agora o Inter chegou sexta-feira. Mas é que nenhum outro é que era ruim. Jogar do Baldasso especificamente neste jogo. Agora, eu acho que esta sequência de preservação que o Inter está impondo no seu futebol, eu acho exagerada. E a gente tem que lembrar que parece que o presidente Pífero não aprendeu a lição de 2010. Quando o Inter abandonou o Campeonato Brasileiro, o que não havia feito em 2006. Isso. É verdade que em 2006 o Inter tirou um pouco o pé do aspirador, tirou também, mas não abandonou. Abandonou, chegou lá e tomou uma chinada no primeiro jogo, contra o Mazembe. E a lição do ano passado, Meneghetti, em que o Internacional jogou no ralo uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana com o pretexto de preservar jogadores no Campeonato Brasileiro, que também não chegou a lugar algum, além de uma vaguinha na Libertadores. No sufoco, no último jogo, com gols 48 do Rafael Moura. Na vaga direta. Isso foi um pouco de desculpa para tentar amenizar os jogos ruins, né? Contra o Ceará e o Bahia. Também. Mas o jogo de volta,
contra o Ceará foi com o time reserva e o primeiro jogo contra o Bahia foi no time reserva também, claro, se abraçou na tese, mas foi um escândalo, né? Vamos seguir nesse assunto. Alô, Gonçalo, Central Band do Esporte. Meneghete, o pessoal não gostou da atuação do Inter. O Ricardo Porto diz que foi sofrível o jogo do Inter, o Renato Davis diz que duvida que o problema do Inter seja o treinador, ele já começa a duvidar, que entra ano e sai ano, o técnico muda e o futebol continua o mesmo. O Ricardo Costa diz que foi uma partida muito ruim. O Giovanni Palauro, muito melhor o resultado do que o desempenho. O Gustavo Figueiredo, outra vez o Inter não entrou em campo. O time não troca 5 passes certos, é uma vergonha. Foram os telespectadores por aqui a respeito do Internacional, Meneghete. Obrigado, Gonçalo. Às 4h15 tem Brasil Urgente aqui na Band. Destaques agora com o Paulo Bogado. Alô, Bogado. Boa tarde, Meneghete. Boa tarde a todos. Olha, você vai ver cenas dentro de um restaurante aqui em Porto Alegre de um furto de uma bolsa. Isso mesmo, as pessoas estão furtando essa aí, ó. Ela roda em volta da mesa e vai pegar a bolsa que está ali na primeira cadeira vermelha. Olha lá, ela pega a bolsa. Inacreditável. Isso aconteceu no Japesca, o restaurante aqui no centro de Porto Alegre. Inacreditável como ainda convivemos com cenas como essa, Meneghete. E tem tudo que é lugar, né? Tudo que é lugar, no restaurante, no ônibus, na lotação, na rua, em tudo que é lugar. Essa é uma cena que foi flagrada, mas acontece a todo instante. A todo instante, Meneghete. Os detalhes, 4h15 da tarde, eu estou de olho, você sabe disso. Brasil Urgente, 4h15 com o Bogado aqui na Band. O diretor de futebol do Internacional, Carlos Pellegrini, fala sobre as críticas feitas ao técnico Diego Aguirre e também ao time. Vamos acompanhar. Crítica natural que as pessoas procuram, estão sempre procurando que o Inter tenha uma melhora, que o Inter tenha... O Inter vem ganhando seus jogos, está muito bem na classificação do Gauchão, muito bem na classificação da Libertadores. São críticas que as pessoas entendem, na minha concepção, são injustas, porque justamente os resultados estão demonstrando. Importante que o Inter está ganhando os seus jogos, está demonstrando que o resultado está certo, né? A condução do trabalho está correta pelo Diego. Troca um atleta por outro e o resultado está sendo alcançado. O saudável, eu acho aí, é que o diretor de futebol do Inter, o Pellegrini, está chegando agora no departamento de futebol, aceita a crítica e convive bem com ela. Tá bem. Acho isso saudável para um dirigente de futebol de um clube da grandeza do Internacional ou do Grêmio. O preocupante, se é que acontece, e eu tenho uma sensação, uma amostragem de que aconteça realmente, é que o Inter não está atento ao seu planejamento, aos resultados de campo, às oscilações, e o Chico falou aqui, o Inter tem um planejamento fechadinho e não muda. A esta exigência que se tem agora. O Inter não começou bem a Libertadores. O Diego Aguirre reconhece isso. O Inter não começou bem. Então, se não começou bem, algo tem que ser feito. Bom, se mudou o esquema, mudou o esquema, tá bem. E mesmo assim o time foi trôpego no Equador. Então, algo a mais tem que ser feito. A minha ressalva é que, por vezes, o Internacional se embasa na campanha, que não é ruim na Libertadores, ao contrário, há um encaminhamento de classificação, e no Campeonato Gaúcho, menos ainda. O Inter, com um jogo a menos, está um ponto atrás. Jogando com os reservas. Um ponto atrás, com um jogo a menos, jogando com os reservas. É o seguinte, o Meneghetti, quando me convidou para ser comentarista da Bandeirantes, ele não disse, eu quero um comentarista de resultado. Ele quer um comentarista de futebol. Então, eu tenho que analisar o desempenho, eu tenho que fazer a projeção. O Internacional vai entrar em oitavas de final de Libertadores da América daqui a pouco. Se estiver jogando esse futebol, vai cair fora da Libertadores. E a gente tem que brigar contra isso aqui, né? Sim, depender só do resultado, tem um prazo de validade. Né? É óbvio. Ainda mais a maneira como foi. Gente, você já... Mas aí tu diria que o Internacional está vivendo a seguinte situação. O Meneghetti pode te tirar daí ou não? Pode me tirar. Não deu certo? Nós temos o Diego Aguirre, o treinador internacional, afirmando que o planejamento, que ele está seguindo o que está planejado e que, segundo ele, o planejamento está dando certo. Vamos acompanhar. Eu não consideré para o jogo de hoje nenhuma possibilidade de colocar nenhum jogador que jogaram no Equador 3 dias atrás. Faz parte da planificação que nós temos, que nós marcamos faz 20 dias para que eram estes jogos, independentemente do resultado. Então, nós estamos cumprindo lo que temos planejado. Agora vamos jogo a jogo, tentar ganhar o próximo jogo. A escalação seguramente sea outra, mas o importante é que eu tenho muitos jogadores e não só 11.
às vezes você pode tomar algunos riesgos, es verdad, puede perder algún jogo, mas hoy Internacional tem 25 jugadores que están todos en forma, todos con ritmo de jogo. Cualquier uno puede jugar y no tiene ningún problema, no tiene diferencia ninguna. Entonces estoy feliz acho que las decisiones que nós tomamos estão sendo as certas. Divergimos aqui, eu e o Bodasco, em relação ao jogo do final de semana. Tá bem, ele acha que tinha que ter ido com força máxima. Eu acho que para este final de semana em Veranópolis, alguns jogadores, ou a maioria, poderiam ter sido preservados. Tá bem. Agora, quarta-feira é com o time titular contra a Avenida. Sim, e depois o Inter tem um planejamento esotérico, digamos assim. O Inter vai ficar em Chapecó para jogar contra a União Frederiquense. Em Frederico Westphalen. Vai de avião a Chapecó, Isso. mas parece que joga com o time reserva. Ele vai de avião sexta-feira. Vai de avião sexta-feira, treina em Chapecó no sábado e depois vai para Frederico Westphalen. Aí não existe. Aí não tem